Oi, tudo bem, meninas? Meu nome é Alessandra. Eu estou gravando esse vídeo hoje para mostrar e ajudar pessoas que, assim como eu, precisei desde 2009 que eu faço costura criativa. Eu fui muito ajudada por essa profissão, né, que virou um passatempo, virou profissão. Então, hoje eu vim gravar e gostaria que você aproveitasse tudo que você tem na sua casa e ajudasse você que às vezes acha que não tem o que pode te tirar de uma depressão. Às vezes você precisa de algo para passar o tempo e eu quero ensinar de uma forma. Essa calcinha tem várias formas de fazer. É uma calcinha de bebê. Eu trabalho nessa área desde 2009, que eu já falei. Eu fazia só vestidos, né? E então um dia uma cliente me pediu uma calcinha dessa. Eu tinha chegado recentemente na cidade e eu me encantei pela calcinha. Era um estúdio de foto e eles me pediram uma calcinha. E eu, iniciando nessa arte, eu fiz uma calcinha, me encantei, não conhecia clientes, eu só estava fazendo e de repente eu comecei a fazer para minha filha e logo uma pessoa viu, outra pessoa viu. Então sempre eu já fazia um vestido, uma calcinha e uma faixinha de bebê. Aqui tem uma faixinha que vocês podem aprender depois, né, como faz. Ela é de meia, né? Então a gente faz tudo o que a gente faz é pensando no melhor para o bebê. Quando eu iniciei, eu não tinha assim muita base do que fazer. Eu comecei a fazer vestido, passei um dia todo tentando desvirar uma base de um vestido, consegui. Então assim, a arte, ela não é para quem já sabe e fazer. Não, é para quem não sabe e tentar várias vezes. Então você vai fazer até você conseguir. Se você não tentar 2 a 3 vezes, você nunca vai conseguir fazer. Então nós vamos aprender, parece complexo, tem várias outras formas, outras maneiras de fazer, mas essa foi a base do início da minha confecção de calcinhas. Então assim, não tem uma mãe que não se encante, é confortável para o bebê. Então você pode fotografar, você pode levar o bebê para um parque, você pode levar para uma festinha. Então assim, ela é multiuso. Praticamente a criança precisa desse conforto, principalmente quando está muito calor, né? Então nós vamos aprender desde o início. Uma coisa que é muito comum é a gente não entender que tecido usar. Por quê? Porque todos os tecidos são bonitos. Meu primeiro emprego foi loja de tecido. Eu tinha 18 anos. Então assim, todo tecido que chegava eu pegava um pedaço e para poder fazer um vestido para mim, uma saia. E às vezes a gente, sem saber, pegava uma coisa que não tinha nada a ver com a gente. E assim é com a criança também. A criança, ela precisa de conforto e um tecido que não agride a pele. Esse tecido é um tecido de algodão. Eu peguei um tecido menor para que fique mais fácil de manusear. É as cores que a gente vai usar na calcinha que nós vamos fazer hoje. Então assim, esse tecido é um tecido 100% algodão.
ele não vai dar alergia no bebê. Geralmente eu faço a base da calcinha num tecido liso. Essa é a base. Eu chamo de base porque é nela que geralmente as pessoas gostam de fazer a calcinha com uma emenda embaixo. Eu não gosto de emenda. Eu gosto dela inteira. Então, eu faço a base de uma cor única para que todo detalhe que você coloque apareça bastante. Então, assim, aqui é um tecido preto. Eu já trouxe mesmo para poder ficar bem visível no vídeo. Então, assim, aqui eu coloquei um vermelho, já destacou no preto. Aqui eu coloquei um passa-fita preto, porque a hora que eu coloco a fita vermelha, ela já se destaca. Aqui uma fitinha, eu coloquei uma fitinha bem delicada, mas você pode usar uma fita mais larga, uma fita número 9, para você fazer um laço maior. Essa fita é uma fita número 1, número 2. A número 1 vai ser um pouquinho mais fininha. Essa é a número 2, ela vai ficar um pouquinho mais larguinha, mas muito delicada. A fina, a número 1 vai ficar bem fininha. Então, assim, indico mais se for um recém-nascido. Então, nós vamos ver o que nós vamos utilizar para fazer a calcinha agora. Então, nós vamos usar o tecido. Esse é um tecido de 1,40 m. Antigamente a gente falava infestado, né? Porque antes vinha só um tecido de 70 e quando vinha dobrado, aí a gente falava infestado. Então, ele tem 1,40 m. Esse tecido, com 42 centímetros do tecido, medindo pela auréola, a auréola é aqui do lado do tecido, se você medir ao lado do tecido 42 centímetros, você vai dobrar ele em 4, para quem vai fazer uma produção. Você vai dobrar ele em 4, você vai tirar a auréola do tecido. Se tem uma parte branca, mais clara, você vai cortar um pouco mais afastadinho dele e tirar. Por quê? Porque esse pedaço da auréola, ele fica repuxando, porque ele tem uma linha central bem na pontinha. Então você tira ela para não te atrapalhar quando você cortar, porque às vezes você corta o lado da calcinha e ela vai ficar repuxando de um lado, sempre de um lado não vai bater as cores, ou o tamanho, a largura. Então, tiramos a auréola do tecido, dobra em 4. Quer dizer, vai dar 4 calcinhas se você quiser fazer uma produção. Vai dar 4 calcinhas. Nós temos aqui o molde. Eu trouxe um molde tradicional, né? Num papel craft, no papel mesmo. É só uma parte, né? Então, quer dizer, você vai dobrar o tecido. Aqui vai ficar a dobra do tecido para ficar a calcinha inteiriça. Nós temos a marcação de onde pregar os babados. Só que quando eu vou usar no ateliê, eu não uso esse molde de papel. Eu uso mais para poder guardar o molde, para você não perder. Quando eu vou cortar, eu gosto de cortar com um molde já de tecido, como se fosse uma base. Essa é a base que eu falo. Essa é a base. Eu gosto de cortar a base, já cortar com um molde de base, de tecido. Por quê? Porque quando você coloca o molde, esse é um tamanho, que é o tamanho dessa vermelha, ela vai de 5 meses até, dependendo do tamanho da criança, até 2 anos, mas até um aninho e meio. Você pode reduzir ele e fazer uma de recém-nascido, que é essa, tá vendo a base?
não tem emenda nenhuma. Então, quer dizer, na hora de você fazer, vai facilitar bastante. Então, você vai colocar, posicionar. Aqui não vai dar a altura certinha, porque eu já cortei a base que eu tinha que cortar. E você vai posicionar, ela vai grudar no tecido. Então, você pode mexer, não vai sair nada do lugar. Então, por isso eu uso um tecido, a base de tecido. Então, aqui você vai riscar, só que aqui ela tá aberta. Eu gosto de fazer ela fechada, que aí as duas partes ficam iguais, bem iguaizinhas. Então, você dobra e vai riscar. A gente usa um giz, né? Você pode usar um giz, um lápis. O que a gente fala muito no artesanato é você usar aquilo que você tem. Porque geralmente quando você começa, você não tem muita coisa. Você vai ter um giz do seu filho, que fica perdido pela casa às vezes. Você vai ter um lápis, né? Um lápis normal. Depois você vai descobrindo na costura vários acessórios que vai te ajudar a agilizar o processo, o trabalho. Então você riscou, depois você só vai seguir para cortar em cima da sua marcação. Eu estou usando, quando é um tecido mais escuro, então eu uso uma cor que destaca, mas não tanto. E depois, quando você quiser passar o ferro, ela vai sumir também. Nunca utilize caneta. Essa caneta aqui é uma caneta que você risca com ela e depois você vai passar o ferro, ela vai sumir. Aquela caneta azul que você usa sempre, ela vai manchar o tecido. Você vai lavar a calcinha, às vezes ela não saiu toda, você vai lavar e ela vai manchar a calcinha, então ela não vai sumir. Essa aqui não, essa aqui ela é própria para costura. Então vamos ver o que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar para esse tamanho de 5 meses até 1 ano e meio, 2, vamos usar o tecido base, 52 centímetros de tecido, só que você, como eu já disse, dá 4 calcinhas, né? Que a largura você não vai, a não ser que você não queira usar para fazer mais calcinhas, mas a largura dá. Como ela é inteiriça, então você vai ter que pegar essa altura mesmo. Você vai utilizar 42 centímetros de passa-fita, né? Um passa-fita de algodão, porque existem vários passa-fitas, né? Existe um passa-fita que ele não é algodão, então ele vai ficar, você vai passar o ferro na calcinha, ela vai queimar. Então, e algodão, tudo que é da criança é bom que seja algodão, porque não vai dar alergia, nada. Então, 42 centímetros de passa-fita. Aqui para a cintura, a gente vai usar um elástico de número 12. O elástico de número 12. Aqui eu peguei um elástico preto que fica mais visível, mas você pode usar um elástico branquinho, que vai ficar certinho com a cor da calcinha. Para as perninhas, nós vamos usar 28 centímetros de um elástico. Esse aqui é o número 2. Número 1, número 2. É aquele mesmo que você usa para fazer a máscara. Se você já costura, tenho certeza que você já fez uma máscara, porque com essa pandemia, todas as costureiras têm feito máscara. Então é aquela mesma, que é a mesma que não vai agredir tua orelha, também não vai agredir a perninha do bebê. Eu gosto desse bem fininho, porque ela fica confortável no bebê. Não, porque às vezes você compra uma calcinha que ela está muito apertada na calcinha, na perninha do bebê, e o bebê começa a chorar e a mãe não entende, a criança não está com fome,
a criança não está com dor de ouvido, a mãe aperta, vê, não está com dor de ouvido, e é a perninha do bebê. Aí a hora que tira a calcinha, está apertada, pega a cintura, está apertadinha. Então assim, vamos usar 40 centímetros, vamos usar 30 centímetros de 60 centímetros de fita número 2, que é essa fitinha para a gente fazer os lacinhos da calcinha. Nós vamos usar eu tenho um passante de passar elástico mesmo, que já é um material de costureira, um aviamento. Mas você pode usar o grampinho, né? Em alguns lugares o povo fala que é ramona, né? Só que assim, ela tem é meio tortinho aqui para fora. Para você passar por dentro, que nós vamos usar um viés, fica enroscando. Então você vai pegar a tesoura ou alguma coisa que um martelo, né? Uma coisa que você acha que fica melhor. Eu pego a tesoura e dobro para dentro, para ele ficar reto. Então você dobra ele e ele fica retinho e você vai usar. Pronto, não vai enroscar. É bom fazer antes, que depois a gente não tem. Você pode usar as pedrinhas, né? Aqui eu usei uma pérola. Pode usar uma pedrinha para você colocar no meio do lacinho. Eu gosto muito disso, que fica mais fofinho, né? Tudo que é de criança, eu amo esse mundo de coisa de menina, então tudo eu coloco uma pedrinha, um brilhinho, uma pérolinha. Essa fita é a fita número, acho que essa aqui é a número 10 milímetros. Ela, você pode, em vez de colocar esse lacinho, você pode fazer um laço grande, né? Dá 2 voltas, costura, e você vai fazer um laço grande e colocar atrás da calcinha. Nós podemos ver isso depois. Então assim, você pode brincar com os aviamentos, porque depois você pode utilizar outros materiais, mas que não venha a ser prejudicial ao bebê. A gente pode colocar, em vez de tecido no babado, pode colocar gripir. Gente, eu queria dar uma dica para vocês. Como esse molde é inteiriço, então eu vou passar as medidas para você que queira confeccionar. De uma forma, ele não vai ser complicado, mas é bom você marcar certinho. Vamos fazer, vou passar a medida desse que tá aqui no papel craft. Vamos pegar um retângulo de um papel que você tem em casa, de 50 centímetros por 40. 50 por 40. 50 aqui, 40 na largura. Aqui o meu tá dobrado, então tá dando 20 por... Aqui tá dando 20 por 28. Então ele vai... Você dobra você corta o retângulo, dobra ao meio e aí vai ficar assim. Então você vai marcar daqui aqui 20 centímetros. Na parte de baixo você que é a frente da calcinha, você vai colocar 14 centímetros. O lado da calcinha, dos dois lados aqui, porque tem que, na hora da costura, bater, né, uma com a outra, vai ser 13 centímetros. 13 centímetros. Você vai pegar, dividir ao meio do retângulo, riscar antes de cortar. Você risca bem, pode dobrar até o retângulo, marca. E aí, nessa marcação, você vai medir 12 centímetros ele dobrado, quer dizer, 24 centímetros de fundo. Parece ser largo,
Mas como a gente deixa uma sobra de 2 centímetros para colocar o viés, então é para poder ficar todo babadinho na perninha, tá vendo? Então ela não é larga, ela é o tamanho ideal para ficar dobradinho, de babadinho. Vamos ver. Quando você já marcou a altura de 13, você pode fazer um risco de 13 centímetros, você vai fazer uma bolinha aqui na ponta, outra no meio, outra na outra ponta. Aí você vai medir daqui, aqui, a metade, você vai medir na metade da perninha 9 centímetros e faz outra bolinha. Na parte de trás vai dar 18 centímetros, então 9 centímetros. A hora que der 9 centímetros, você vai medir, faz outra bolinha. E você vai unir as bolinhas e vai dar certinho a curva. Você recorta e vai ter o molde. Se você achar difícil, você pode entrar no YouTube, vai ter vários moldes na internet, e você vai achar alguns moldes. Ou você segue essa linha e vai dar certinho o molde que você precisa. Nós vamos então iniciar. Você já cortou o teu tecido, riscou, cortou, e aí nós vamos pegar o viés. Esse viés, nós vamos usar ele na perninha. Nós vamos usar ele na perninha, pro lado de fora, pro lado de dentro, pro acabamento, e na cintura, pro lado de fora e pro lado de dentro. Ele é um viés de 24 milímetros. Ele tem mais ou menos 1,2 centímetros, mais ou menos. Você pode pegar ele, esse tá bem fininho, mas pode pegar um pouquinho mais largo, se você não tem uma agilidade maior. Mas é um viés industrial. Esse que eu passei aqui, ele é um viés cortado do próprio tecido, que às vezes você não vai ter o viés industrial, você pode colocar também. Corta lá 2,5 centímetros, faz uma faixa, né? Eu não vou ensinar a fazer o viés agora, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Então nós vamos cortou a base, né? Nós vamos pregar. Então, depois de cortada a base, nós vamos pregar o viés. O viés é esse aqui. Para quem já sabe pregar o viés, é muito fácil, né? Só pregar do lado esquerdo, você prega bem, abaixa um pouquinho da dobrinha e depois você vira para o lado direito e prega. Eu não vou pregar ele completo, que eu já tenho ele pregado. Só vou dar uma dica para você que ainda não sabe pregar o viés. Então eu vou pregar num pedaço de tecido para você ver como que você pode pregar o viés para ele ficar certinho assim, ó. Tá vendo que ele fica pregado certinho, sem repuxar, tudo direitinho. Então você vai abrir um lado só, com o tecido para o lado avesso, e pregar um lado justo com o outro tecido, e passar uma costura um pouquinho mais para fora da marcaçãozinha que ele tem do próprio viés. Nós vamos fazer uma costura reta. Eu estou usando uma máquina que ela tem vários pontos, mas você pode usar a máquina que você tem em casa. Às vezes as pessoas têm muita dúvida que máquina usar.
Porque às vezes olha e vê a tecnologia tão avançada hoje e máquinas que tem até um nome específico, né? Até nome de gente. Mas você não precisa, se você tem aquela máquina pretinha, que às vezes você acha que vai trocar de máquina porque essa antiga não costura mais, se o ponto tá bom, você pode utilizar ela. Se o ponto não tá bom, você pede alguém para regular ela para você. Você pode usar a mesma máquina que você tem em casa. Então, pregando um lado, né? Prega do avesso, você vai virar pro lado direito. Então, vira, vai dar certinho o meio da dobra. Se você pregar muito em cima daquela dobrinha, aí às vezes você vira, ele fica repuxando. Aí agora você vai rebater. Você rebate. Vamos rebater a costura pro lado de fora. Que aí você vê como é que tá ficando a sua costura. Como que vai ficar pro lado de fora da sua calcinha. Pronto. Ficou pregado o viés. Então, já pregado o viés de um lado e do outro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pregar o viés. Pregou o viés na base. Nós vamos pegar e vamos aprender a fazer o babado. O babadinho. O babado, nós vamos utilizar 7 centímetros. 7 centímetros. Você corta 7 centímetros do tecido, vou pegar o tecido do babado aqui. Você vai cortar aqui, pegar aqui, 7 centímetros e cortar. Aqui tem 1,40 m. Para 7 centímetros desse tecido, ele vai dar um babado e sobra um pedaço. Então, você pode pegar, fazer uma emenda, passa um zigue-zague e faz um tecido só que vai dar 2 babados no final. E do tecido liso, que é esse tecido, você só corta uma vez só. Então, é 2 vezes do estampado, uma vez do liso. E aí, esse do liso é só uma vez só, uma altura. Nós vamos fazer. Quando você já tem, aí você vai fazer uma barrinha normal. Você vai pegar o tecido, né? Vai fazer a barrinha, né? Às vezes eu fiz do lado direito para o lado esquerdo. Se você é canhoto, do lado esquerdo para o direito. Você vai fazer essa barrinha, passar até o final, né? Vai pegar 2 desse tamanho, né? De 7 por 1,40 e vai rebater um lado. Agora nós vamos pegar uma dica. Dicas são muito boas, né? Eu demorei para pegar algumas dicas, então a gente demora sofrendo por um tempo para depois você descobrir que poderia ter facilitado. Às vezes as pessoas ficam um tempo, né, puxando uma linha só para poder franzir. E você pode ser bem mais ágil fazendo 2 linhas, né, 2 costuras e puxando. Então você vai pegar na barrinha aqui e vai passar 2 costuras. Você vai ajustar a tua máquina no número 5, seja a máquina que for, até aquela uma bem caseira, você vai ajustar no número 5, porque aí ela vai ficar um ponto bem largo, bem folgado. Ela nesse número não serve para você, no 5 ela não serve para você costurar numa costura normal, mas para fazer o que nós vamos fazer agora, ela serve. Então, você passa 2 costuras, né? Passou 2 costuras, 1, 2. Aí você vai pegar com o alfinete e puxar pro lado de baixo as 2 linhas de baixo. Vai puxar uma e puxar outra. Tá vendo? Vai pegar as 2 linhas de baixo. E você vai amarrar num palitinho de dente, qualquer uma outra coisa, pode pegar um lápis, ó, um lápis, você pode enrolar ou amarrar, e aí você vai puxar. Eu tô falando isso porque às vezes você não sabe, você não tem uma pecinha que
na máquina industrial ou então nessa máquina mesmo, a gente tem uma pecinha que você troca o pezinho e você rebate. Se você não tem, você vai puxar e vai ficar bem mais fácil, ó. Você vai puxar, vai puxando bem com mais facilidade. Se você já puxou ou faz isso, você vai ver que a sua dificuldade foi bem maior do que a minha que estou fazendo agora. Bem mais rápido, bem mais prático. E você vai deixar bem franzidinho, não deixa folgadinho não, deixa bem franzido para ela ficar bem fruzinha. Tá vendo? Então você vai fazer isso em toda ela. Eu não vou fazer em tudo porque senão fica extenso. Então, feito isso, ela vai ficar assim. Aqui está overlockado, mas você vai franzir e passar um zigue-zague. Se você tem overlock, você vai overlockar para dar um acabamento, porque tudo que é bem acabado, ela tem valor, ela não tem só preço. Porque nós temos que colocar valor no nosso produto e não preço. Porque você vai começar fazendo para sua neta, para sua filha, mas logo em seguida alguém vai querer comprar, porque é bonitinho, é fofinho e criança é que não para de nascer, né? Nós vamos fazer uma marcação utilizando o nosso molde base. Vamos fazer uma marcação na parte de trás, para a gente poder pregar esse babado. 5 centímetros da cintura até para baixo. Você marca 5 centímetros. Depois, 2 vezes de 2 centímetros. 1, 2. E o que sobrar, normal. Você vai marcar dos dois lados, a mesma coisa. 5. Aqui tem 13, né? Nós vamos marcar 5, 2 e 2. Essa marcação é importante porque você vai pregar o babado e ele não vai dar defeito na hora de unir as peças. Unir a peça. Você vai marcar o meio. Lembrando que essa caneta, ela é uma canetinha mágica, né? Que é loguinha, eu passo o ferro, ela some. Bem no meio, você vai dobrar ao meio aqui na cintura e marcar o meio dela. Marcando o meio, você vai marcar 11 centímetros para baixo. 11 centímetros. E vai fazer uma marcaçãozinha. Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente prega o babado, a gente não prega o babado reto. Essa calcinha, ela foi adaptada assim, eu fui adaptando a forma que eu acho mais bonito, que eu acho que fica mais fofinho. Por quê? Porque quando você prega um babado em cima do outro reto, não aparece muito o babado do meio. Então, o que eu fiz? Eu fui adaptando ela para que eu pudesse ver os 3 babados, né? Quando veste na calcinha da criança, você não vê só os 2 babados, o de baixo e o de cima, você vê o do meio também. Você vai pregar agora, que já está overlockado, certinho a barra. Você vai pregar daqui dessa marcação até a marcação do meio. Ele vai ficar meio ovalzinho aqui, meio tortinho para baixo, né? E você vai pregar até na marcação de cá, na última marcação. Você vai pregar, passar a costura pregando. Você vai pregar uma, que ela vai ficar meio boleada, e a outra, as duas outras vai ficar reta. Porque aí você vai passar uma costura normal. Pregando ela. Pregou. Depois de estar pregado, você já pregou mais 2. Nós vamos agilizar e pregar um passa-fita. O passa-fita, eu vou deixar essa aqui. O passa-fita você já pegou a fitinha, né? Número 2. Você vai passar ela com um grampinho, né? Um grampinho ou alguma coisa. Enfia aqui na pontinha dela e passa no passa-fita, normal.
eu passo ele todo franzido. E depois você puxa, ele fica já todo passadinho. 42 centímetros. Eu coloco 42, 41, porque dá 40 centímetros. Mas deixa um pouquinho mais passando para poder não ficar, às vezes só falta, né, um pouquinho e você já perde aquele passa-fita. Então, fizemos o que? Passou 2 vezes, mais 2 babados e um passa-fita. Ó, passou o babado de baixo, que é meio boleado, o mais reto, o do meio, e o de cima, retinho, bem retinho. Vai sobrar esse pedaço nós vamos utilizar ele também. Você primeiro passa a costura do passa-fita, a de baixo, para depois passar de cima. Se você passar de cima, às vezes você colocou muito alto, vai faltar, porque tem que tampar certinho em cima do acabamento do babado. Você vai fechar só um lado, passa uma costura só o lado, fica sobrando, né? Você corta a sobra e passa o zigue-zague ou overlock. Corta a sobra, passa o zigue-zague ou overlock. Nós fechamos só um lado, porque agora a gente vai passar o viés para depois fechar o outro lado. Então, nós vamos passar o viés agora. Passa o viés, eu já expliquei para você como que passa o viés. Você vai pegar do lado avesso para o direito, né? E vai passar nele todo. E depois você vai fechar. Eu vou deixar ele sem passar, porque depois eu vou mostrar para vocês já na outra. Para vocês depois, já ele passar. Então aqui, para você fechar aqui, você vai ter que deixar o espaço de passar o viés da calcinha. Então nós vamos dobrar, como ele fica passando, ultrapassando para baixo, você vai dobrando um pouquinho ele para dentro, para cima, né? Você vai dobrando para cima e fecha, que ele já vai estar com viés. Aqui não tá, mas você vai colocar o viés primeiro e vai passar a costura. Você vai conseguir passar ela em qualquer máquina. A máquina suporta, mesmo a antiga ela é até mais forte. É importante que fique bem retinho para poder bater a costura com costura aqui no final. Se não sobra, corta o excesso, overloca ou passa um zigue-zague. E aí você, já passado o viés, a única coisa que a gente vai fazer, desvirar ela e passar o viés na perninha. Então, tem que ser com ela do lado direito para você passar o viés do lado de dentro. Você vai pegar, dobrar o viés, a ponta do viés, abrir só um lado, o lado esquerdo, e dobra ele. Você já vai começar a costurar com ele assim. Abre o lado esquerdo e dobra para dentro. Você vai costurar só esse lado, deixando meio centímetro. Pega do lado direito aqui, da frente da calcinha, depois da costura, você vai pegar e deixar ajustar o viés com o outro viés daqui da ponta e passar uma costura em volta toda. Vai passar essa costura toda de um lado e do outro. Você vai fazer isso também na parte de cima da cintura e vai ficar assim. Ó, você passou, só que dos dois lados você vai deixar a abertura. Ó, deixa uma abertura para você colocar o elástico, tá vendo? O elástico. Você vai deixar a abertura. Sempre comece deixe a abertura antes um pouco da costura. Se você deixar essa costura aqui aberta, quando você for fechar o buraquinho aqui, o lugar, vai ficar muito desajustado para você. Então, passa um pouquinho antes, passa de um lado e do outro, e na parte de cima, viu? Vai passar de um lado e do outro. Então, o elástico de cima aqui
40 centímetros. Por quê? Porque aqui tem, geralmente a criança até 2 anos, ela tem 50 centímetros de cintura. É de 42, né, quando é bebezinho, a 50 centímetros. Então quer dizer, aqui nós temos 50, vamos medir. Aqui temos 54 centímetros, 66 centímetros. Então, quer dizer, para 50, então nós vamos colocar com 40, porque ela vai ficar ajustado. 10 centímetros é o que vai ficar ajustado na cintura da criança. Então, passou dos dois lados, né? Vamos passar um elástico, esse elástico maior na cintura, né? E aí, é só você fechar o elástico. Quando você passar, vamos passar um elástico. Quando você passar um elástico, vamos passar só da cintura, porque o número 2, que é aquele que eu falei que é de máscara, né? Que é o elástico número 2, 28 centímetros, você vai cortar e passar. Eu não gosto de costurar o final. Se você gostar de fechar o elástico com costura, eu não gosto, porque às vezes ou fica embolado. É uma coisa que eu não gostei. Nesses anos todos eu usei, eu não gosto. Eu gosto de dar um nozinho. Eu não deixo o nó no mesmo lugar que a costura da abertura que eu deixei. Eu pego e faço ele adentrar mais para um pouco mais. Ó, se deixa ele já meio, o elástico meio franzido, e dá uma voltinha. Se o teu dedo não consegue, ó, você coloca um grampo, alguma coisa, passa por dentro dele e puxa. Puxou. Ó, fez o nozinho. Vai cortar. Amarra bem na pontinha, porque às vezes você deixa muito, um pouco mais, o outro um pouco menos, aí a perninha da calcinha vai ficar uma apertada e outra folgada. Aí ninguém gosta disso, né? Se a gente não gosta, a criança também não. Aí a criança vai chorar, igual eu já falei. Vai chorar e você não vai saber. A cintura, 40 centímetros. Ó, fica bem franzidinha, ó. Frufruzinha. E aqui na perninha, não precisa ser tão frufru, porque a gente vai deixar bem folgadinha, porque criança, quando pega 4 meses pra frente, ela tem a perninha bem gordinha, né? Ela começa já a amamentar mesmo com... Às vezes até já tá tomando... Aqui, agora atrás, o que nós vamos fazer? Medir a metade, o meio, né? A metade. Medir o meio, a parte de trás, pra gente colocar as fitinhas do lado. Vai medir o meio e colocar 5 centímetros e colocar um laço. 5 centímetros, outro, porque tem que ficar 10 centímetros de distância entre um e o outro. Se você colocar mais, vai ficar feio, porque a criança veste, fica nas laterais da criança. Então é 10 centímetros para ficar assim bem certinho, veste na criança, fica bem bonitinho, todo mundo vê frufruzinho. Se você colocar muito junto também, parece que é um laço só. Pega o lacinho, coisa bem simplesinha. Você pode... Pega um lado, dá a volta, passa por dentro, fez o lacinho. Puxa as duas perninhas de baixo, as duas de cima, pronto. Tá pronto o lacinho. Vai fazer o quê? Cortar a pontinha e queimar. Pega um isqueiro, queima a pontinha para não ficar... Depois, às vezes você vai lavar, puxa aquele fio assim, né? E vai pregar. Então você já mediu o meio, 5 centímetros, prega. Vai pegar uma pedrinha, né? Eu já falei que eu gosto das pedrinhas. Pega uma pedrinha, pega uma agulha simples, né? Ó, né? Enfiei uma agulha aqui, ó. Você pega e vai pregar a mão. Tem gente que gosta de pregar na cola, mas eu não gosto na cola porque às vezes você vai
lava, às vezes lava até na mão, dependendo da cola. Eu já comprei até calcinha que veio colada com cola quente. E não é um serviço muito bom, né? Acho que tudo que é costurado mesmo, porque as pessoas têm ideia do artesanato como uma coisa assim tão simples e não tem preço, né? Mas é o contrário. Ela é uma costura muito mais demorada. Essa calcinha, ela demora 3 horas para ela ser feita. Aqui o vídeo vai ficar com bem menos tempo, já é um vídeo longo, mas você vai pregar de um lado, a pedrinha já vem com 2 buraquinhos. Às vezes é um botãozinho, você pode pegar um botão normal, botão de camisa, não fica feio também. Tem botãozinho que é em forma de florzinha. E você vai colocar de um lado, faz o outro, coloca do outro. E ela vai ficar assim. Né? Vamos olhar ela por dentro. Vamos ver como que ela fica por dentro. Ela vai ficar assim, ó. Um viés, né? Onde você passou o elástico. Viés que você passou o elástico. Acabamento, né? Não tem acabamento aqui. Você passou zigue-zague ou overlock aqui. E embaixo não tem costura nenhuma. Terminamos nossa calcinha. Você pode usar outros materiais, como eu já falei, mas tudo que seja confortável para a criança. Eu agradeço por você ter ouvido até agora e espero que isso ajude você daqui para frente, que às vezes você não fez ainda, porque você mesmo não está acreditando em você. Mas faça. Essa semana eu ouvi isso e eu achei muito legal. Se você não fizer várias vezes, você não vai poder dizer que você não consegue. Então, se você fizer uma vez e não der conta, faça mais 10. Pode ter certeza que alguma coisa vai entrar na sua cabeça. Obrigada, tá? Tchau.